Aleluia. Vamos lá, gente? Vamos começar? Vamos começar por Números. Números, capítulo de número 9. Capítulo 9 diz assim: viu? Funciona. Números 9, versículo 15 diz assim: no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã. A nuvem estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria de noite, e à noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam do lugar aonde a nuvem parava, e ali os filhos de Israel se acampavam, segundo a ordem do Senhor. Pode baixar um pouco meu retorno aqui, querido, está muito alto, desse microfone aqui, ó. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, beleza, no lugar aonde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados, e segundo a ordem do Senhor eles partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte, e quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, eles partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou um mês, ou um ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Talvez a palavra que você vai mais encontrar nesse texto é partiam. Ordem do Senhor, partiam. Segundo a ordem não partiam, segundo a ordem partiam. Olha o que diz: segundo a ordem do Senhor se acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam a ordenança do Senhor, como este ordenara por meio de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estenda sua mão para mim, me abençoa. Eu recebo essa palavra, amém. Me abençoa aí. Diga: Senhor, usa esse cara aí, ele não merece, mas usa ele. Eu recebo, irmão, estou aberto para ser movido pelo Senhor e mexido pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, as nossas pregações, elas têm provocado resposta de homens. Eu estou pregando o Evangelho, não é muito tempo, faz 22 anos que eu estou pregando o Evangelho, e com mais intensidade nos últimos 10 anos, viajando o mundo.
pregando o evangelho com mais intensidade. E eu tenho visto a provocação que o evangelho faz na vida dos homens. Eu tenho estado em conferências que você não termina de pregar, as pessoas estão correndo para frente. Eu tenho pregado em muitas conferências de pastores que você não termina de pregar, um griteiro dentro da igreja, uma coisa arada, maravilhoso que Deus tem feito. Só que as nossas pregações nesses dias, elas não vão provocar só respostas de homens, elas estão provocando respostas no céu. O céu está respondendo ou correspondendo à manifestação de busca dos homens. Até porque eu acho que está se intensificando, né? Aquilo que a gente demorava às vezes 10 anos para entender, estamos entendendo em poucos dias. Por quê? Porque as pessoas que nasceram há 10 anos atrás são menos favorecidas do que nós? Não, é porque estamos cumprindo a profecia. Efésios capítulo 3, versículo 8 diz que o mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado, está sendo revelado agora pela sua multiforme sabedoria de Deus à sua igreja. Quando chega no tempo da revelação de Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Quando chegam os dias de Deus para a sua vida, você entra naquilo que nós chamamos de Kairos, ou de Aion, o tempo eterno de Deus invadindo o Cronos. Quando chega o tempo de Deus na sua vida, coisas que você esperou 15 anos para acontecer, acontecem em 15 segundos ou em 15 minutos. E começa a haver uma intensificação naquilo que você está vivendo. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que eu disse que meu bisavô tinha uma fazenda, meu avô uma chácara, meu pai uma horta, e eu tenho um abridor de lata. Porque as coisas se intensificam muito. Eu não sei quanto a você, mas a mente do homem parece que ela ficou aguçada. E também é perigosa, né? Porque tem muitas pessoas brincando de ser Deus, né? Os nossos púlpitos estão recheados de palavras de sabedoria humana. Nossos púlpitos estão recheados de frases de efeito, né? Mas não há mais profecia. A profecia que diz, ó, assim diz o Senhor: prepara-te, organiza-te, ordena a tua casa, ordena a tua vida, né? Então as frases de efeito roubaram o lugar da profecia. E muitas vezes a autoajuda, ela tomou o lugar da ajuda do alto, né? A gente vai, é aquela massagem nas pessoas. Então, como conquistar isso? Como ser próspero? Como isso? Como a gente tem chaves de efeitos, dispositivos que acertam, né? Ajusta a vida do homem, mas às vezes nós estamos mais na alma, estamos trabalhando para governar a alma do homem, e não para trazer o espírito vivificado que transforma a vida do homem. Nós estamos pregando ainda a mensagem de João Batista, somos comedidos, né? A gente diz, convém que eu diminua e ele cresça. Eu cantei muito isso e até canto hoje. Quem canta essa música é um amigo meu, inclusive o Degman Marques. Mas eu acho que não estamos mais nos dias de pregar a mensagem de João Batista. Por quê? Porque João Batista dizia, convém que eu diminua e ele cresça. João Batista diminuiu, mas Jesus começou, e João Batista continuou batizando. João deveria ter parado de batizar quando Jesus entra em cena, e por causa que ele continuou batizando, ele perdeu sua cabeça. Então nós precisamos saber a hora de começar e a hora de parar, a hora de partir, a hora de continuar, a hora de recuar. Eu moro numa cidade beira-mar, amigo, e da minha janela você vê ondas. A onda, por maior que seja ela sempre tem que baixar a cabeça para voltar, para que a outra onda suba por cima dela. Então, por maior que seja os avivalistas, os avivadores, os animadores, os pregadores, nós sempre vamos ter que uma geração vai sempre recuar para que a outra geração suba nas costas. Aleluia. E eu tenho trabalhado não para que Deus levante uma nova geração, porque se Deus tiver que levantar uma nova geração depois de mim, significa que eu falhei. Eu não quero que Deus levante a nova, eu quero que Deus levante a próxima geração. E por isso eu estou trabalhando para ela. Eu já trabalho para os meus filhos, para as minhas netas. Eu já tenho 51 anos, bem vivido, eu vou viver aí mais uns 50. Quem sabe, não sei. Deus é quem sabe. Então eu não tenho mais, não agalgo mais muitas coisas, não. Eu já estou trabalhando para esses jovens, para essas crianças que estavam aqui de joelhos orando na hora do louvor. Eu trabalho para os meninos, para as meninas. Eu estou asfaltando a rua para que eles possam pousar e decolar. Amém? Com mais velocidade. A nossa geração passou muito tempo derrubando, arrancando, destruindo e arruinando. Mas eles não vão precisar fazer isso, eles só vão plantar e edificar. Se eles tiverem pais espirituais, mães espirituais que vão preparar o caminho,
Eles não vão precisar ter que fazer tudo de novo. Por isso essa geração precisa de pais e mães mentores, líderes que vão mentorear, aleluia, pessoas que vão sair de cena. Eu fiz uma conferência agora, irmão, teve 19 mensagens, eu preguei 2. Todas as outras foi a nossa equipe que ministrou. Por quê? Porque esse é o trabalho do pai. Aleluia, aleluia. Eu não toco mais um instrumento, eu sou o maestro. Fica descosta para o povo. Nós precisamos entender isso. Deus está movendo a nossa nação. A gente diz assim, ó, olha, Deus está fazendo algo novo no Brasil. Não é algo novo. Deus sempre fez algo novo no Brasil. É a gente agora está entendendo o que Deus está fazendo. Então para nós é novo, para Ele nunca foi novo. Ele faz nova todas as coisas, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Mas nós às vezes temos dificuldade de entender. Amém? Amém? Então nesses dias não estamos pregando só o que estamos ouvindo, mas estamos pregando o que estamos vendo. Não somos o eco, somos uma voz. Qual é a diferença do eco e da voz? É que a voz, ela tem uma fonte. O eco não multiplica coisas que não entendeu. E é terrível você multiplicar coisas que você não entendeu, porque você só multiplica a ignorância. Mas hoje não, nós estamos entendendo algumas coisas, e por isso estamos falando, e elas estão eficazes. Elas não são só eficientes, elas são eficazes. E qual é a diferença do eficiente e do eficaz? É que o eficiente faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Não adianta eu fazer tudo bem feito se eu não faço o que precisa ser feito. Não adianta eu organizar se eu não ordenar. Organizar é uma coisa, é trazer organização para um ambiente, mas ordenar é trazer as prioridades para aquele ambiente. Quais são as prioridades para aquele ambiente? Jesus mandou os discípulos organizar a multidão. Ele disse: organizem de 100 em 100, de 50 em 50. Mas ele pegou o pão e o peixe e foi ordenar, porque a prioridade era dar comida para aquelas pessoas. A prioridade é que eles comessem, mesmo se eles estivessem desorganizados. Mas Jesus disse: olha, organizem, e eu vou fazer a parte que é de Deus, e vocês fazem a parte que é do homem. Se nós fazemos a parte que é do homem, Deus vai fazer a parte que é de Deus. E por isso não é pecado ser homem nesses dias, amém, irmãos? Não é pecado ser gente, ser tu homem. Aleluia, vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não é pecado ser gente, pecado é tentar ser Deus diante das pessoas e não um homem. Aleluia. Por isso eu quero ser profético nessa noite. E só levante a mão se você realmente sentiu que essa palavra pegou você. Mas Deus vai remover alguns de nós. Para quê? Para nos reposicionar. E quando eu digo Deus vai remover, eu não estou dizendo que não somos bons no que fazemos, mas Deus nesses dias vai nos remover do que fazemos para nos tornar aquilo que fomos chamados para ser. Amém, irmãos? Antes de Deus expandir o que fazemos, Ele vai expandir o que somos. Deus vai expandir o que somos primeiro, para depois expandir o que fazemos. Amém? Aleluia. E para isso eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo, o tempo e o modo que eu estou vivendo, porque para cada tempo existe um modo de fazer. Aleluia. Para cada tempo existe um modo de fazer. Eclesiastes fala isso no capítulo 8, versículo 5. Ele diz: há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Não adianta só eu saber o tempo de fazer, eu tenho que fazer o modo certo de fazer. Tem um modo certo de fazer. Davi, quando foi trazer a arca para Jerusalém, era o tempo certo de fazer? Era, mas fez do modo errado. Botou a arca em cima de um carro de boi. O que é que aconteceu? Uzá morreu no caminho. Tinha alguma coisa errada? Tinha, a movimentação. Então Deus nesses dias está mexendo na nossa movimentação, não é na nossa essência. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender que quando muda o tempo, muda o modo. Quando o povo estava no deserto, Deus disse: não junte maná, coma e deixa o resto aí, só pega o que você aguenta comer. Mas quando Jesus multiplicou os pães, Ele disse: junte tudo, para que nada se perca. Quando muda o tempo, muda a palavra. Mudou a palavra, muda a movimentação. Mas nós não, às vezes nós pegamos uma verdade de 20 anos atrás e continuamos nos movendo nela. Amém? Amém, irmãos? Os meus avós iam para a sinaleira da folheto, eu vou para a internet botar vídeo. Por quê? Porque mudou a forma de fazer.
Mudou o tempo, mudou a forma. Porque o tempo tem a ver com o profético. São os profetas que abrem as janelas do tempo. Mas o modo tem a ver com os apóstolos, porque é a forma de fazer. Você vai ver na Bíblia todos os profetas lidando com janelas. Daniel abriu uma janela, não abriu uma igreja na Babilônia. Lembra quando o rei foi procurar? Jeoás foi procurar Eliseu. Eliseu disse: abra a janela e lance as flechas. Profeta sempre está ligado às janelas, mas apóstolo está ligado a portas. Lembra quando Paulo disse: foi-me aberta uma porta em Éfeso? Porque o profeta ele tem a ver com a visão, o apóstolo tem a ver com a execução. Por isso que todo profético ele precisa ser pastoreado, e todo apóstolo precisa do profético, porque senão ele vai construir seu império, não vai apostolar. Alô? Você está entendendo isso? Está compreendendo? É muito importante que você compreenda, que você entenda, porque eu só desfruto o que eu entendo. Amém? A igreja está cheia de pedidos porque as pessoas não entendem quem elas são. Estamos fazendo campanhas para ganhar coisas que já são nossas por herança, mas não temos uma mentalidade de herdeiro. Não temos uma mentalidade de herdeiro, temos uma mentalidade de pedinte. Aleluia, nossas Bíblias estão cheias de envelopes, de campanhas para ganhar coisas que já são nossas, mas não nos posicionamos como autoridade. Pastor, mas isso não é soberba? Não, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Você pode ser humilde e pensar nos outros. A autoridade é para os outros. Deus nunca colocou um homem sobre outro homem. A autoridade sempre é em favor de pessoas, não sobre pessoas. Deus não deu a igreja para pastores, Ele deu pastores para a igreja. Deus nos deu para a igreja, nós somos do corpo. Mas eu sou cabeça lá em casa, às vezes eu sou um cabeção grandão. Não entende o que é autoridade? Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, está dizendo que ele exerce a autoridade em favor dela, não sobre ela. Olha a cara das irmãs, elas ficam felizes. É sempre a autoridade em favor do outro. Por isso aqui ele disse o que? Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Porque o que é que você está fazendo com a autoridade que você recebeu? Ou você está praticando justiça, ou está subjugando as pessoas? Eu sou parteiro, irmão, não sou coveiro. Eu vim para trazer pessoas para a vida, não enterrar sonhos. Fomos chamados para tirar pessoas do buraco. Não adianta eu pregar sermão se eu não sermão. Pegou? Não adianta sermão ser e não sermão. Aleluia. O evangelho não tem poder, ele é o poder de Deus para a salvação. A igreja não tem que fazer missão, a igreja é a missão de Deus na terra. Esses dias eu fui pregar numa igreja. Quando eu terminei de pregar, o pastor me deu uma oferta. Disse: ô Luiz, a gente gostaria de te abençoar muito mais, mas você sabe a situação do Brasil como está, né? Tem afetado a igreja. Eu disse: não, pastor, foi a situação da igreja que afetou o Brasil. Porque Jesus não governa pelo Congresso, Ele governa pela igreja. Se a igreja for santa, toda a massa será. Aleluia. Se a igreja for sadia, tudo na cidade vai ser sadio. Por isso que avivamento não são cadeiras cheias, são cidades transformadas. Avivamento são pessoas transformadas. Sim. Quer viver um avivamento? Vai diminuir o crime na cidade, vai diminuir, os viciados vão virar pastores. Sim, avivamento tem a ver com transformação social. Por isso que o evangelho hoje a gente prega: convém que eu diminua. Eu não quero diminuir, eu quero morrer, porque só morrendo a vida de Deus pode aparecer na minha vida. A mensagem de João é diminuir. Não adianta só ficar comedido. Cada vez que você tiver a oportunidade de sair, você vai sair.
Não, Jesus quer matar você. Meu Deus, eu ainda tenho que falar da nuvem. Jesus quer matar você. Por que Ele quer me matar, pastor? A gente diz, quantos querem ser abençoados hoje? Não, Deus quer matar você, Ele não quer te abençoar. Por quê? Porque Ele já te abençoou. Efésios 1:3, a Bíblia diz que Ele me abençoou. Artigo definido, fato consumado. Por favor, não coloque uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Ele já me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia. Eu vou voar aqui hoje. Ele não vai fazer uma coisa que Ele já fez. Para que Ele quer te matar? Para você entender o que Ele está dizendo. Você está muito vivo, está muito intelectual, você não consegue ouvir o que Deus está dizendo. Sim, irmão, a nossa teologia tem mais de Platão do que de Abraão. A nossa teologia é platonista, é o bem-estar das pessoas. Igreja é selva, amigo. Igreja é lugar de prova, de luta, de guerra. Sim, igreja é para acabar macho. Entendeu? É aqui que você é provado no meio dos irmãos. Mas não gosto dessa igreja, vai para outra para você ver, é igual. É tudo a mesma coisa. Amém? Não, mas eu sou santo. Não existe santidade sem o outro. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o extrato de ter paz com todos. Deus te coloca no meio de gente, é no meio de pessoas que você tem ciúme, inveja, vontade de ter o que o outro tem. É no meio de pessoas que você se sente ofendido, machucado. E sabe por que se sente? Porque ainda não está morto. Por que Deus quer me matar? Para cumprir a profecia de João 5:25, que diz que virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ei, levanta a sua mão e solta esse leão que está aí dentro. Sim, sim. Um cara vivo demais, ele vai para a igreja pelo benefício do cristianismo. Ô Bruno, ô Krebe, por que ninguém se converteu antes da cruz? Por que Jesus dizia: eu prego para que eles ouvindo não entendam e não se convertam e não sejam perdoados os seus pecados? Ninguém se converteu antes da cruz, porque quem se converte antes da cruz, irmão, não morre, não conhece a ressurreição, só conhece o benefício da igreja. Sem cruz, por isso que o Senhor diz: como é que você quer ser abençoado? Como é que eu posso vir aqui e abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Vamos estudar a Bíblia. Ele diz: aquele que não perder sua vida não é digno de mim. Você é vivo demais, você não entende o mundo espiritual. Jesus chega em Betânia. 4 dias Lázaro tinha morrido. Jesus chega, ninguém entende nada. Marta se joga no chão e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não entende o que Jesus foi fazer ali. Maria, a adoradora, ela também faz a mesma coisa que Marta faz. Ela não entende. Os discípulos vêm murmurando atrás: será que a gente vai morrer também? Os fariseus ao redor do túmulo diziam: se ele fosse amigo do Lázaro, ele estaria aqui, não agora, chegou tarde. Ninguém entendeu nada o que Jesus foi fazer lá. Então Jesus disse: alguém tira essa pedra. E disse: Lázaro, você é o único cara morto aqui, quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui. Quem sabe você entende, Lázaro.
Sabe qual é o seu problema? O meu problema é que a gente está vivo demais. A gente quer que Jesus se encaixe na nossa necessidade. Deus, Ele não investe em necessidade. Necessidade Ele supre. Deus investe em propósito. Se você tem uma necessidade, Deus vai suprir. O problema é que você passa a vida inteira tratando Deus como um supridor, não como um pai de destino, não como alguém que te chamou para dar destino. Por isso que o povo parava e ficava olhando para a nuvem. Se ela se movia, todo mundo se movia. Se ela ficasse um dia, eles acampavam e ficavam um dia. Se ela se movesse, eles se moviam, seja de dia, seja de noite. De noite ela virava uma coluna de fogo. A vida deles era olhando para cima. Mas eles não olhavam para a roupa, não precisava, ela crescia junto. E a comida, ela caía. E o sapato crescia junto com o pé. E a água. Quando você é guiado pelo Espírito, parou, é um ano. É 3 meses, é 3 meses. É uma tarde, é uma tarde. Eles não se prendiam em nada que eles estavam fazendo. Esse é o nosso problema. Nós plantamos uma vinha e nos embriagamos dela. Plantamos uma vinha chamada igreja, chamada empresa, e nos embriagamos dela. Achamos que ali é a nossa vida. Não, mude a sua ótica. Deixa o Senhor te conduzir, te pegar pela mão e te levar. Deixa Ele te levar para onde? Para o deserto. Deus pediu que eles se arrependessem para sair do Egito? Não. Deixa eu te falar uma coisa que parece heresia, mas não é. Estude a Bíblia. Arrependimento não é para aceitar Jesus. É para entrar no reino. Por isso que ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Para aceitar Jesus é fé. Crê no Senhor Jesus, que se com tua boca confessares e com o teu coração creres, você não precisa nem se arrepender para aceitar Jesus. Daí o que eu faço? Daí você vai para o deserto chamado igreja. Aí na igreja você tem que se arrepender, porque aqui tem água, aqui é o fogo, aqui é a coluna de fogo, aqui é a água, aqui é o alimento. É na igreja que você ouve o evangelho e diz: Senhor, eu me arrependo, essa palavra falou comigo. Mas não, quando a gente diz: essa palavra falou comigo, a gente anota para pregar para outro. A gente não deixa a palavra gerar arrependimento na gente. Sim, a nuvem é a aprovação de Deus. Por isso que não dá para estar num lugar sem a nuvem, porque o povo não seguia Moisés, ele seguia a nuvem. Até Moisés seguia a nuvem. Não siga um homem. Às vezes as pessoas: pastor, eu estou te seguindo. Não segue, eu estou seguindo a nuvem. Você tem que seguir a nuvem. Muitos pararam e morreram no caminho, diz a Bíblia. Os amalequitas matavam, eles iam se distanciando do grupo, os amalequitas iam pegando eles. Sem a nuvem você não tem o que seguir. A nuvem é a aprovação de Deus. Aleluia. Por isso não adianta você estar num lugar sem nuvem. A gente fala muito de prioridade, mas o que é prioridade? Prioridade é manter a prioridade como prioridade. A prioridade é Jesus. Aleluia. 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 Você passa a vida inteira trocando a lâmpada, você tem que trocar o disjuntor, porque está dando queda de energia, porque há sobrecarga. É lá na sobrecarga que você tem que tocar.
É a sobrecarga que está tirando a energia do ambiente, que está queimando as lâmpadas no ambiente. Diga para o irmão que está do seu lado: troca o disjuntor, mano. Por isso, irmãos, que pregações que massageiam a alma, eu estou fora. Estou fora. Pregações, elas têm que trazer um espírito vivificado sobre você. Nós queremos melhorar a velha criatura, quando Deus quer matar a velha criatura. Deus nos transforma pelo espírito vivificado. Pastor, mas eu não entendi. Fique tranquilo. O que o seu entendimento não conquista, não alcança, a sua obediência conquista. Obedeça, mesmo sem entender. Você sabe o que é compreender? Compreender é se comprometer sem entender. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu estou vivendo, mas eu ainda não tenho clareza delas, mas eu estou debaixo de uma obediência. Eu não entendo, mas o caminho da obediência vai me fazer entender. Mas eu sou bom nisso, você pode ser bom nisso. Pescador era Pedro, Jesus era carpinteiro. Aí um carpinteiro chega para o pescador e diz: lance as suas redes agora. O problema é esse, é que se foge da sua habilidade, você não responde. Quem ele pensa que é? O pescador aqui sou eu. Mas ele tem a palavra de vida, a palavra que vivifica. Por isso eu invisto nos leais, não nos habilidosos. Eu invisto em pessoas leais, irmãos, não nos habilidosos. Porque a habilidade não gera lealdade, mas a lealdade vai gerar habilidade. Todo homem leal e fiel, Deus vai dar habilidade para ele. Aleluia. Aleluia. Imagina, Jesus era carpinteiro. Que eu não sei também se era carpinteiro, mas amém, isso é para outro dia. Não faz sentido Jesus ser carpinteiro. Por quê? Quem traduziu a Bíblia foi Jerônimo. Jerônimo era europeu. As casas na Europa eram de madeira. Então Jesus era fazedor de casas. Só que não existe casa de madeira em Israel, é de pedra. Até hoje não existe casa de madeira. Tanto é que eles fazem os tabernáculos, são tendas. Então vai ver que Jesus era pedreiro, não carpinteiro. Quem é que sabe? Mas é só uma pulguinha atrás para a gente pensar. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem. A religião tem roubado o pensamento das pessoas. Você não pode pensar outra coisa, senão você está endemoniado. E não é assim, irmãos. Não é assim. Nós precisamos entender essas coisas. Mas será que isso é de Deus mesmo? Como que a gente identifica um movimento, se ele é de Deus ou não? Se ele está se movendo profeticamente, ou seja, se ele está trabalhando para esperar os próximos dias, então é um movimento profético. Senão é só uma igreja que trabalha de domingo a domingo. Eu estou trabalhando hoje esperando aquilo que está por vir. Aleluia. Estou me organizando por aquilo que está por vir. Irmãos, imagina, Deus aparece, fala com Noé e diz: Noé, constrói um navio, um barco. Imagina, nunca se viu um barco, nunca choveu. Deus não ficou tendo que vir todo domingo no culto falar com Noé. Ele falou uma vez só. E por 100 anos Noé trabalhou por uma palavra. E a Bíblia diz que 8 pessoas entraram na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Eles já eram casados. E por 100 anos Deus fechou, cerrou a madre delas. Elas não tiveram filhos. Por 100 anos elas não engravidaram. Por quê? Porque Deus estava coletivizando o propósito. E quando Deus está coletivizando o propósito, Ele não permite que você gere alguma coisa para você mesmo. O que Deus está fazendo no Brasil é uma coletividade. O que nós estamos vivendo aqui hoje, pastores, é uma coletividade. Um pastor de uma igreja, amém, chama outro pastor que empresta a igreja para ele fazer um evento, amém. É assim. Você congregava aqui?
e congregava aqui antes. Só a religião não entende isso, irmão. É difícil entender uma coisa dessa, pastor. Mas nos nossos dias, Deus está coletivizando o propósito. Imagina, pastor Leandro congregava aqui, saiu, começou um ministério. Agora traz o pastor dele na igreja que ele congregava antes, para o pastor dele abençoar. Ah, meu Deus, que doideira é essa? Sabe o que é isso para mim? Isso é poder de Deus, irmãos. Isso é evangelho do reino. Eu quero declarar Jundiaí, Várzea. É Várzea, como é que é? Eu não estou entendendo nada. Várzea Paulista. Jundiaí, Várzea Paulista não vai ser mais o mesmo. Hoje Deus vai virar uma chave nas regiões celestiais e vai começar a acontecer coisas de reino, sinais nos céus e na terra. Aqui em Jundiaí, grava isso, porque Deus vai dar sinais nos céus e na terra, confirmando o que está acontecendo aqui nessa noite. Aleluia! Quando a nuvem está se movendo, você tem que desmontar sua barraquinha. Quando a nuvem está se movendo, você tem que desmontar sua tenda. Irmãos, eu não estou andando no Brasil. Eu sou pastor de uma igreja com 3.500 membros. Quando eu termino de pregar, todo mundo quer me levar para jantar. Eu ganho uma camisa toda semana e não sei mais onde botar roupa. Estou dando tudo para os outros, no pacote. Verdade. Ofertas eu ganho, eu compartilho com os meus pastores. Carro eu contei até 45. Casa eu estou na 4ª. As outras já vieram. Obra social já dei para um pastor. Por quê? Eu poderia estar na minha cidade pastoreando a minha igreja, pregando na internet. Mas não. Existe um fogo que não me deixa, irmão, em casa. Existe um fogo no meu espírito, verdade, eu estou falando sério. Não é para você achar que eu sou perfeito, não, mas eu não consigo ficar em casa. Eu não consigo, quando a minha esposa está junto. Às vezes eu vou, sempre viajo com o Reuel, porque existe um fogo que está queimando no meu peito. Eu poderia ficar em casa, me tornar um pastor. Sou uma das maiores igrejas da minha cidade. Minha cidade tem 200 mil habitantes. Faço televisão, rádio, tudo de graça. Todo mundo nos conhece. Mas sabe, aquele negócio queima dentro de você. Quando a nuvem se move, você não consegue ficar na sua tenda. Você tem que desmontar ela e sair correndo atrás da nuvem. Aleluia. E às vezes as pessoas ficam tristes comigo e dizem: pastor, por que você não prega aqui? Por que você não prega lá? Pastor, vem na minha igreja. Às vezes eu deixo de ir em catedrais enormes para ir me reunir com 20, 30 irmãos num apartamento. Eles não têm dificuldade de entender isso, mas aqueles 20 ali são 20 generais de guerra. São 20 homens que estão dispostos a morrer por Jesus Cristo. Aleluia. Eles não querem só uma foto no final do culto, eles querem morrer por Jesus Cristo. Deixa queimar, deixa queimar. Eu creio, irmãos, que Deus está fazendo isso na igreja brasileira. Deus nos pegou por dentro. Tem países, a maioria das nações que eu vou, eu pago a minha passagem. Quem anda comigo sabe. Eu estou indo para o Japão agora em abril. Eu compro a minha passagem para a África em maio e eu pago a passagem. Por quê? Porque eu acredito no que eu estou ensinando. Para mim não importa se quem vai pagar a passagem aérea é a sua igreja ou a igreja que eu estou pastoreando. Não importa, é a igreja do meu Deus. Aleluia, não importa. Eu já fui pregar em lugares que as pessoas foram embora, que eu não sabia o que fazer depois, onde eu ia dormir, o que eu ia comer, porque não gostaram do que eu falei. Isso foi há 10, 15 anos atrás. Mas a gente continuou batendo. Hoje Deus está desencortinando essa geração. Irmãos, o nosso trabalho não é juntar o povo para montar uma grande denominação. O nosso trabalho é juntar as denominações para formar um grande povo nessa terra. Um povo, cada um tem a sua tenda, cada um é uma tribo, mas quando nos juntamos, nos tornamos um exército de Deus. Amém? Um exército, somos um exército, amém? Inabalável, um exército que não para. Eu creio nisso, irmãos.
Eu creio nisso que eu estou te ensinando. Sirva a Deus na sua geração. A Bíblia diz: Davi serviu a Deus na sua geração. Ou seja, esse é o seu tempo de servir a Deus, de dar o seu melhor, de dar o seu tudo. Deus não quer muito, Ele quer tudo. Aleluia. Deus quer que você queime pelas nações, queime pela sua cidade. O fato só de encher cadeira é muito pouco, de fazer um evento é muito pouco. Aleluia. Nós somos chamados, irmão, para transformar gerações. Amém. Sair do Egito não me condiciona naquilo que Ele vai fazer, porque a promessa para Abraão não era sair do Egito, era levar numa terra. Então a pessoa sai do Egito, ela pode morrer na igreja. Deus não quer que você se arrependa para sair do Egito. Deus quer que você se arrependa agora para entrar no reino. Foi no deserto que eles tinham que se arrepender quando viu o fogo, quando viu a glória. Foi no deserto que eles tinham que se arrepender quando a palavra entrava, quando a nuvem cobria. A igreja, irmãos, é um lugar de arrependimento, não é um lugar de benefício. Nós somos mal acostumados. Você prega 2 horas, você prega 2 horas, aí você ora mais meia hora. No final alguém chama você e diz: faz uma oração especial por mim. Porque a mentalidade é de pedinte, não é de intercessor. Não é uma pessoa que põe o pé no chão e diz: assim diz o Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui agora. Eu não o trato na terceira pessoa, Ele já está aqui. Ele não vai vir. Canta aquela música para que a gente entre na presença de Deus. Neia, você não tem que entrar em lugar nenhum, você só tem que entrar se saiu dali. Se você já vive com Ele, você não precisa entrar. Ele está aqui. Emanuel, é Deus conosco, é Deus agora, é Deus presente. Aleluia. Aleluia. Emanuel, é Deus conosco. A gente tem dificuldade de tratar Deus na reunião. A gente se comporta como se Ele não estivesse. Ou quando Ele está só na vida de quem está pregando. Quando Deus fala no Sinai, em Êxodo 20, versículo 18, o povo diz: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. A gente sempre prefere que algum coadjuvante tome o lugar de Deus para falar, para a gente não morrer. Mas Deus está vindo para o Brasil, irmão. Escute o que eu estou te falando, anota isso. A nação brasileira está sendo sacudida. Deus vai abalar tudo que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça intacto. Eita, você vai ver muita coisa boa se levantando. Você vai ver muita coisa boa sendo erguida por Deus. Amém? Amém? Jovens, ministros jovens, ouçam os vossos pais espirituais, ouçam as vossas mães espirituais, sentem à mesa com eles. Amém? Aleluia. Deus não vai matar uma geração para tirar outra, para outra entrar, não. Fique tranquilo. Nós vamos passar o bastão para a sua geração, em nome de Yeshua. Nós vamos passar o bastão para a sua geração. Aleluia. A gente tem dificuldade de às vezes tratar Deus na reunião. Jesus está aqui, amado. Já é uma realidade. Senhor, me toque. Ele diz: ô cabeção, eu moro em você. Você quer só um toque? Eu já moro aí em você, eu habito em você. Mas Senhor, vem com o teu reino. Ô cabeção, Lucas 17, 20, a Bíblia diz o quê? Muitos dirão: o reino está aqui, o reino está ali. Ele diz: não acreditem, porque o reino está dentro de vós. Então o que é que eu faço? Coloca para fora o que Deus colocou para dentro. Sabe do que Jundiaí precisa, a Várzea Paulista precisa? Não é de mais uma igreja evangélica, é alguém que manifeste o reino de Deus. É alguém que põe o reino para fora. Alguém que diga: é chegado o reino de Deus. Agora o reino de Deus é a vontade de Deus prevalecendo, não a vontade de uma denominação. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Se reino de Deus é o governo de Deus, não é a meritocracia. Ou seja, eu não trabalho por méritos, eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir aceito. Não. Reino de Deus não trabalha por resultados, porque não tem. O resultado é um só. Quando o reino se estabelece, ele depõe contra os governos da terra. Todo governo da terra, o pé é de barro, amigo.
A pedra que foi cortada vai dar nesse pé de barro, e o novo governo vai ser estabelecido. O governo de Yeshua, que não terá fim. O Senhor falou isso para Maria, Gabriel falou isso para Maria: olha, você vai gerar o Filho de Deus e o governo dele não vai ter fim. Então não adianta você querer fazer conchavo com o governo do céu, com o governo da terra. Quando o governo do céu vem, ele depõe contra dois governos: o governo religioso e o governo político. Se há injustiça, o governo dos céus traz justiça. Se há idolatria, o governo dos céus traz um só Deus. Ele coloca um Deus no centro, não um pregador. Olha para cima, porque a nuvem está se movendo. A nuvem está se movendo. A nuvem é a aprovação de Deus. Por isso, irmão, eu não consigo pregar sem a nuvem. Por isso que eu não consigo me mover sem ela. Eu trabalho para que ela venha. Eu não me movo por agenda, eu me movo pela nuvem. A nuvem sopra, então eu vou atrás dela. Por quê? Porque a nuvem é a aprovação de Deus. Não trate como se Deus não estivesse aqui. Quando ele chegou em Betânia, Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela jogou Jesus no passado. Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela jogou Jesus no futuro. Ela disse: eu sei, lá no último dia. Ele disse: não, sua cabeçona, eu estou aqui, eu sou a ressurreição da vida. É agora. Cutuca alguém aí que está do seu lado, diga: é hoje. Diga: a chave pode virar aí dentro hoje. O entendimento pode chegar hoje. A cura pode ser agora. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é já. Sim, Emmanuel, é Deus presente, é Deus conosco. Pastor, mas o evangelho é difícil de entender. Claro que é doideira, cara. Claro que é doideira. E você quer levar o evangelho arrumadinho, você não consegue. O evangelho é loucura. E por que é loucura? Porque o Criador veio morar dentro da criatura. É loucura porque o Criador veio morar dentro da criatura. E a teologia não suporta uma coisa dessa. Não dá pra entender uma loucura dessa, cara. Como o Criador de todas as coisas veio morar dentro de uma criatura como você? Não tente dominá-lo. Ele não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é indomável, cara. Você tem que deixar ele fluir. E quando ele flui, ele põe tudo no lugar. Sim, a família vai para o lugar, os negócios vão para o lugar. Tudo vai para o lugar quando ele flui. João capítulo 12, versículo 24. Eu tô doido aqui, cara. Clamamos pela tua glória aqui. Enche-me com a tua glória. Quero ver tua nuvem de glória. Eu não posso viver sem a tua glória. Enche-me com a tua glória. Quero ver tua nuvem de glória. Eu não posso viver sem a tua glória. Enche-me com a tua glória. Eu não posso viver sem a tua glória. Enche-me com a tua glória. Quero ver tua nuvem de glória. Eu não posso viver sem a tua glória. Enche-me com a tua glória. Quero ver tua nuvem de glória. Eu não posso viver sem a tua glória. Enche-me com a tua glória. Quero ver tua nuvem de glória. Eu não posso viver sem a tua glória.
Senta aí um pouquinho, me dá mais 10 minutinhos. Tem que ser loucura mesmo, cara. Quando os gregos vieram ver Jesus em João 12, 24, Filipe falou para André e André falou para Jesus, diz assim, ó, João 12, 20, tem uns gregos aí querendo te ver. Os gregos eram o berço da sabedoria daquele tempo. Inclusive Roma se espelhava em toda a cultura grega para dirigir seus exércitos, para governar sua nação. Os gregos vieram saber por que aquele cara, filho de Maria e de Zé, surfista da Galileia, o cabeludo de Nazaré, o filho da irmã Maria, aquele cara estava falando umas coisas assim inefáveis, fazendo coisas sobrenaturais. Eles disseram, vamos lá ver o que é isso. Quando eles chegaram, disseram, André chegou para Jesus e disse, só tem uns gregos aí querendo te ver. Jesus disse, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí Jesus começa a dizer assim, ó, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus estava dizendo o seguinte, André, vai lá e diz para os gregos que se eles não morrerem, eles não vão entender o que eu estou dizendo e fazendo. Eles estão vivos demais, eles não vão compreender, porque isso é incompreensível, irmãos. Todos os deuses do Egito que eram adorados, Deus transformou em pragas. Por que ele abriu o mar vermelho? Porque na cultura da época, Leviatã, eles temiam o mar vermelho, eles temiam os demônios do mar, os monstros do mar. Deus vai lá e abre o mar para deixar claro uma coisa. Leviatã era venerado no mar vermelho. Jesus diz o que? Deus faz o que? Ele abre o mar para deixar claro uma coisa: quem governa ali. Quando Jesus anda sobre as águas, ele estava mostrando quem governa sobre a criação. Quando ele tira a moeda da boca de um peixe, ele está dizendo quem governa a economia. Cara, você precisa ficar atento nos sinais. Por isso que toda movimentação da igreja tem que ser por autoridade, para mostrar quem governa. E quem governa é Ele. É Ele quem governa, mas ninguém governa. Todos nós somos como luvas na sua mão, que Ele põe a mão dentro e interage conosco. O evangelho do reino, irmãos, aleluia. Jesus não fez demonstração de autoritarismo quando curou enfermo, multiplicou comida. Não, ele só estava mostrando quem governa. O exercício dos dons não é para exibição, é para mostrar quem governa, quem tem autoridade. Sabe quem é que tem autoridade num lugar? Quem é adorado ali. Sabe quem tem autoridade num ambiente? Quem é adorado naquele ambiente. Por que você acha que Deus pede adoração para você? Deus precisa ser adorado? Não. Se você adora Ele, é Deus. Se você não adora, Ele continua sendo Deus. Então para que Ele pede uma coisa que Ele não precisa? Porque Deus sabe que você fica parecido com tudo que adora. Se você adora dinheiro, você vira avarento. Se você adora coisas, você vira idólatra. Mas se você adora Deus, você vai se tornar o que você nasceu para ser, a imagem e a semelhança de Deus. E quando você adora, você está dizendo para os demônios quem governa ali. Vá para as praças dessa cidade adorar. Vá para as ruas, vá para os becos, vai para as favelas adorar. Vai levar seu violão. O que é que você sabe tocar? Leva o seu violão, leva suas palmas. Vá para as ruas adorar. Adore. Irmão, esses meninos, moço como o Léo, que vai para a Europa, pega um violão e fica lá numa praça tocando. Quem passa pensa que está doido. Não, ele está só rasgando o céu para que eu vá depois pregar. Entendam isso. Adoração, proclamação e intercessão caminham juntas. Sabe como é que se vence Amaleque? Porque a Bíblia diz que nós vamos ter guerra contra Amaleque de geração em geração. Moisés
disse para Josué: Josué, vai lá guerrear, porque eu vou subir ao monte e a vara do Senhor vai estar nas minhas mãos. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, em João 17, em Êxodo 17:8, quando Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia lá embaixo. Quando Moisés cansou, eles sentaram ele numa pedra, Arão segurou de um lado, Hur do outro. Fala de intercessores, adoradores e proclamadores. São equipes proféticas que vencem na cidade. Por isso a igreja não deveria ter um grupo de intercessão, todos deveriam interceder. A igreja, vamos chamar o grupo de adoração para adorar, todos são adoradores, com instrumento ou sem instrumento. Quem vai pregar? Todos deveriam pregar, porque nós somos chamados para pregar o Evangelho. Quando esse grupo se junta, irmão, adoradores, intercessores e proclamadores. Por que você acha que Jesus chegou na terra e levantou 3 homens para andar perto dele? Pedro, Tiago e João. Pedro foi o que começou a igreja, o proclamador. João era o adorador e Tiago morreu por ela, intercessor, para mostrar para a terra o que acontecia na eternidade. Deus começa a obra, o Espírito Santo termina a era e Jesus morreu por ela. A terra sempre é a manifestação do que acontece na eternidade. Por isso que quando eles fizeram o tabernáculo, Deus disse: Moisés, sobe aqui, faz tudo como tu viste aqui no monte. Depois lê Êxodo 25:35. Por que a nuvem veio para o tabernáculo? Porque eles fizeram o tabernáculo exatamente como Deus pediu. Deus só trabalha nas medidas dele, não nas suas. Deus não nos dá uma procuração em branco para a gente fazer o que quer. Às vezes até quando estamos ministrando, né, Reuel? Às vezes o Reuel puxa uma música e diz: essa não, porque estamos numa guerra aqui. Às vezes eu prego por causa da música que ele cantou. Ele não está ali fazendo fundinho para ficar melancólico. Se eu quisesse fundinho, eu trazia um CD que custa muito mais barato que o Reuel e come muito menos do que ele. Nós estamos aqui, irmão, tentando deixar o ambiente melancólico para você chorar. Estamos aqui numa guerra. Estamos aqui cumprindo o que diz a Bíblia no Salmo 144. Quando Davi dizia: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi usava 2 instrumentos de batalha, uma espada e uma harpa. Quando Davi guerreava com homens, ele pegava uma espada. Quando ele guerreava com demônios, ele soltava a espada e pegava a harpa. Por isso que ele dizia: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Eu estou aqui com a espada guerreando com as almas dos homens, e ele está ali com os dedos na guerra, guerreando com os demônios que vêm tentar roubar essa palavra antes que ela chegue no seu coração. Estamos aqui numa guerra. Se todo músico entendesse o que é um instrumento na sua mão, não cobrariam para ir nas igrejas cantar e pregar. Se todo intercessor e adorador e proclamador entendesse o que era uma arma de guerra, o que é uma carta viva, o que é um instrumento, um acorde. Entenda, a música tem a ver com Deus, foi Ele que criou. A música também é tricotônica, espírito, alma e corpo. Harmonia, melodia e ritmo. A harmonia é do seu espírito, a melodia da sua alma e o ritmo é do seu corpo. Deus que criou para você se movimentar nela para Ele, não para você. Por que a nuvem veio, Clebão? Olha o que nós lemos. Depois que eles terminaram o tabernáculo, a nuvem veio. Sabe por que a nuvem veio? Porque o tabernáculo estava pronto, e o tabernáculo tinha as medidas de que Deus mandou. Deus disse: faz tudo como vocês viram. Se nós não trabalharmos na medida de Deus, a nuvem não vem. O que vem é animação, o que vem é exibicionismo, mas a nuvem não vem. A nuvem só vem se a gente andar nas medidas que Deus nos deu. Sabe por que a arca de Noé não afundou?
Porque ela foi feita nas medidas de Deus e ela não tinha leme. Noé construiu, mas não dirigiu. Quem dirigia? Oh, quem dirigia? Oh, quem dirigia? Quem dirigia? Quem dirigia era o céu que dirige. Você pode construir qualquer coisa para o Senhor, mas não é você quem dirige. Quem dirige é o céu. Trabalhe nas medidas de Deus e a nuvem virá. Se a nuvem não vem, o povo não tem o que seguir. Por isso que o povo segue a religião. Mudamos de religião, mas não seguimos a nuvem. Mudamos de igreja, mas não seguimos a nuvem. O que nós precisamos é da nuvem. E ela só vem se tiver nas medidas de Deus. Quando Salomão terminou o templo, a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ministrar. Por quê? Porque a glória era tanta. Eles fizeram nas medidas de Deus. Aí eu fico assustado quando Deus diz que vai levantar a tenda de Davi. A tenda de Davi não foi Deus que deu a medida. Davi chega com a arca em Jerusalém. Ainda existia o tabernáculo em Gerezim. Ele chega com a arca, mas não põe a arca no tabernáculo. Ele diz: eu vou fazer um lugar só para o Senhor. Não vai ter mais derramamento de sangue. Ele estava apontando para Jesus. Imagina o que Davi não deve ter suportado quando ele começa uma tenda e as pessoas diziam da época: não, a lei diz que tem que botar ali. A lei diz que a arca é dentro do tabernáculo. Ele disse: não, eu vou fazer um lugar para o Senhor. E os levitas eu vou separar em 3 famílias: Jedutum, Asaf e Amã. Depois você lê o nome dos 3 e estuda o nome dos 3. Jedutum, Asaf e Amã tem a ver com adoração, intercessão e proclamação. Deus é perfeito. Ele é perfeito. E por 40 anos você ouvia de Jerusalém, a cada 3 horas mudava o turno. Você não via os músicos, mas você ouvia a adoração. Você ouvia o que eles diziam. Aonde você estivesse em Jerusalém, você ouvia: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é o Senhor em benignidade, tardio em irar-se é o Senhor. O amor do Senhor dura para sempre. Eles só cantavam as mesmas coisas por 40 anos. Aí sabe o que acontece lá em Amós? Deus disse: eu estou com saudade. Eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Eu vou restaurar as suas ruínas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu dou as medidas para vocês até vocês entenderem. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele entrou no coração de Deus e descobriu o que Deus gostava antes mesmo de Deus falar. Um homem segundo o coração de Deus, ele tem as verdades de Deus embutidas nele. Ele não precisa de ninguém apontando o dedo. Ele não precisa. A sua consciência diz que aquelas medidas não são de Deus. O problema é que muita gente, irmãos, está mentindo para a consciência. E o problema é que quando mentimos para a consciência, daqui a pouco a consciência mente para nós. Muitos de nós estamos fazendo coisas que nem nós acreditamos nelas. Mas estamos fazendo por quê? Porque todo mundo faz. Mas quer saber, não são as medidas de Deus. A medida exata de Deus é Yeshua. Ele é a medida exata da glória de Deus. Ele é a medida exata da glória de Deus. Fique de pé comigo. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando Noé construiu a arca, estava chovendo? Não. Ele não estava trabalhando por aquilo que estava acontecendo. Ele estava trabalhando por uma palavra recebida.
Não trabalhe só pelas necessidades desses dias. Igreja ela não existe para suprir a necessidade das pessoas, ela para investir na necessidade. Necessidade você supre. A igreja existe para trazer as pessoas para o seu propósito, trazer a vida de Deus, a zoe de Deus, a vida plena, trazer o evangelho do reino que está embaixo, que está dentro. Eu não tenho prazer no que eu vou dizer para você agora, mas eu fui convidado para sair de duas escolas teológicas. A outra eu saí, porque quando eu ensinava alguma coisa eu dizia assim: não está escrito isso. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos, mas estude a palavra. Peça a revelação do Espírito Santo. Tem coisas que nós estamos ensinando que não fazem sentido para os nossos dias. Tem coisas que nós estamos ensinando, nós estamos segurando as pessoas na igreja, sempre empurrando para o culto seguinte. Não, nosso trabalho é ativar e deixá-las voar. Ativá-las, deixá-las voar. A igreja tem um chamado. A igreja de Várzea Paulista, de Jundiaí, ela tem um propósito para esses dias. E o propósito para esses dias é trazer de dentro o reino que as pessoas carregam e botar para fora. Não as suas vontades medíocres, não os seus anseios, os seus desejos individuais, mas trazer o reino, porque o reino, ele vai trazer a nuvem. E nós vamos viver no Espírito. E por que Deus quer que a gente adore em Espírito? Porque no Espírito somos todos iguais. Não separe a palavra do Espírito. Tem gente que diz: aquela igreja é a igreja da palavra, aquela lá não, aquela lá é mais pentecostal, é do Espírito. Não separe a palavra do Espírito. Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida. Palavra e Espírito caminham juntos. O Espírito é liberado pela palavra. O Espírito pairava sobre as águas até Deus dizer: haja luz, e houve luz. Eu quero orar por você, e eu vou ser franco no que eu vou dizer. A minha oração é que Deus cause uma confusão no seu interior, para que você se ache em alguns lugares em Deus que você se perdeu. A minha oração para outro grupo também é que Deus organize o seu interior e sincronize com a sua mente, para que você entenda os dias que estão por vir e comece a construir e trabalhar por eles. Quantos aqui acreditam que Jesus vai arrebatar a sua igreja? Quantos aqui acreditam que Jesus está voltando? E por que não estamos trabalhando para que Ele volte? Se nós acreditamos nisso, trabalhamos às vezes pelo nosso interesse e não pelo dele. Trabalhamos pelos nossos anseios, não pelo dele, pelas nossas vontades e não pela dele. Eu sei que Ele está voltando e você sabe também. Eu não sei quantos anos vai, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 5, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30, pode ser a 50, eu não sei. Eu creio que é breve, mas vamos trabalhar para que Ele venha. Vamos tocar as pessoas, vamos ministrar com elas, vamos trazê-las para a vida. Sai do seu lugar, querido, vem aqui na frente, me deixa orar com você. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória
majestade santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair neste lugar. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Sim, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade. Isso, irmãos, eu tive uma experiência com Deus em abril do ano passado, na selva do Peru. Uma experiência que marcou minha vida. Eu estava na selva numa expedição com a nossa equipe. Nós temos uma base de missões na selva do Peru, no lado na Amazônia peruana. Temos um barco lá. E eu fui com a nossa equipe na nossa base missionária. E eu fiquei por 7, 8 dias com muita dor no ombro direito. Me deu uma tendinite por causa do microfone, de tanto segurar o microfone. Quando a glória vem, você aperta assim, você esquece que tensiona seus nervos e seus músculos. E eu fiquei uma semana com o braço pendurado, sem mover os dedos, assim, doía tudo. Tomando analgésico para dormir dentro da selva, não tem recurso. E a nossa equipe, vamos embora, pastor, você não está bem? Eu digo, não, vamos para dentro. A dor, ela vai passar. Eu não estou doente, eu estou com uma dor. E eu tomava analgésico para dormir, às vezes dopado de analgésico para poder dormir. Quando eu cheguei em casa, 7, 8 dias depois, eu fui procurar um fisioterapeuta. E quando eu cheguei na clínica, ele me examinou, tirou algumas radiografias. E ele disse, Luiz, está bem infeccionado. Nós vamos fazer 15 sessões de fisioterapia, mas eu vou ter que dar 3 injeções para dor em você. Uma hoje, outra amanhã e outra depois da manhã. Eu disse, por favor, está doendo demais. Ele disse, eu vou tomar uma hoje. Ele disse, sim, eu já estava tirando a camisa. Ele disse, não, tire a calça. Eu vou ter que aplicar a injeção nas suas nádegas. Eu disse, mas está doendo aqui. Ele disse, mas você vai tomar a injeção aqui. Enquanto ele aplicava a injeção, eu pude entender o corpo de Cristo. Uma parte sadia do corpo tomando o remédio pela parte que estava doente. E o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração naquela semana. Pois eu sentei com um profeta da igreja, do ministério, um homem que tem nos abençoado muito. E nós falamos sobre isso. A parte boa do corpo. Tem uma parte saudável do corpo, irmãos, que não está doente, mas está tomando remédio pela parte doente. Tem uma parte saudável que não está atacando a parte doente, mas está tomando remédio por conta dela. Eu acredito nos homens e nas mulheres que não ficam atacando a igreja. Atacar o sistema, bater na movimentação é uma coisa, falar mal da igreja é outra. A igreja é a noiva do Cordeiro, querido. Eu louvo a Deus porque muitos de nós tomaram o remédio pela parte doente. Muitos de nós, uma geração, tomou muito remédio pela parte doente. Hoje você vai em congresso, em ginásio, em estádios, está muito cheio. Eu sou bisneto de um homem que foi assassinado. Quantas pessoas morreram por causa do evangelho? Meu bisavô não morreu diretamente por causa do evangelho, mas também contribuiu. Quantas pessoas morreram e perderam suas famílias para você ler a sua Bíblia, para traduzir a Bíblia para a sua língua?
Quantas pessoas morreram? Então não arranque os marcos antigos. Não pense que agora porque você nasceu na igreja, agora agora Deus levantou a gente. Não, respeite as gerações. Deus é um Deus geracional. Deus, quando chama Salomão, Ele diz: olha, eu vou te dar uma sabedoria que nenhum outro homem teve, mas faz tudo comerá reto como teu pai Davi. Ou seja, o seu modelo é Davi. Não arranque os marcos antigos. Muitas pessoas sofreram nessa cidade para o evangelho chegar aqui. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja, porque é muito pontual para mim. Estou diante de um ancião, de uma anciã, e eu me rodeio dos anciões, irmãos. Eu me rodeio. A Bíblia diz que quando aquela mulher adúltera foi pega em pecado e foi levada para Jesus, todo mundo queria apedrejá-la, e Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. A Bíblia diz que as pedras começaram a ser soltas dos mais velhos ao menor. Os anciões que soltam as pedras das mãos certamente vão tirar as coroas da cabeça um dia diante do trono. Anciões que ainda carregam pedras nunca vão tirar a coroa da sua cabeça. Eu estou profeticamente nessa igreja hoje. Agora me deixa ser profeta. Estou diante de um ancião que liberou a próxima geração para crescer. Não fomos chamados para encher cadeiras, fomos chamados para transformar a geração. Cada alma que o Leandro converte, que Karine converte, cada alma que eles ganham para Jesus, numa padaria, num shopping, num avião, numa igreja, o galardão é daqui. Entendo as ligações geracionais. Às vezes você sai de uma igreja porque você não concorda, 5 anos depois você está fazendo pior do que ela. Na realidade você só queria ser cabeça de alguma coisa. Às vezes a gente prefere ser cabeça de rato do que cola de leão. Que o Senhor nos ensine a viver geracionalmente, respeitando os movimentos de cada geração. Amém? Respeitando a movimentação. Eu fico imaginando meu avô me vendo pregar de camisa xadrez e calcinha apertadinha assim. Ele ia ter um treco. Meu avô ia ter um treco se ele me visse aqui hoje. Não cabe na cabeça dele. Meu avô era aquele homem que ia receber a aposentadoria, já vinha com o dinheiro separado no outro bolso do dízimo. E eu dizia: avô, por que o senhor põe o dinheiro no outro bolso? Ele disse: porque é o dízimo. Eu disse: mas por que o senhor não tira em casa? Ele disse: tem que ser o primeiro. E às vezes eu parava no posto de gasolina para abastecer. Ele dizia: tem dinheiro aí? Eu disse: mas vô, o senhor acabou de receber dinheiro agora, meu. Ele dizia: mas eu não gasto o meu enquanto não entregar o do senhor. Eu digo: ah, que velho radical. Mas foi aquele radicalismo que me trouxe até aqui. Foi aquelas posições radicais. Não deixou nada para a gente. Não deixou nada. Ele deixou uma casa que meus tios venderam e repartiram. Eu herdei do meu avô a aliança de 59 anos de casamento. Herdei do meu avô a Bíblia que está lá em casa e o chapeuzinho. Tinha até dinheiro dentro da Bíblia dele. Foi as 3 coisas que eu herdei dele. E uma capacidade de ser radical comigo e tolerante com os outros. Não radical com os outros e tolerante comigo. Põe a mão no seu coração, me deixa orar com você. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua graça. Obrigado porque estamos aqui, Senhor Deus, nesse movimento profético, nessa onda que está passando aqui profeticamente, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa igreja, a primeira igreja dessa cidade, Senhor. Estamos nas fontes, Senhor. Estamos nas fontes, Deus, das águas. Senhor, derrama a Tua graça sobre cada pessoa que entrou aqui hoje. Senhor, a minha oração é que ele saia impactado. Hoje à noite ele tenha uma experiência sobrenatural com a Tua glória. Uma experiência sobrenatural com a Tua santidade, com o Teu amor, com o Teu poder, Senhor. Sim, Senhor.
Assim nós cremos e assim ministramos, em nome de Jesus, amém? Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.